Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Vocês não me veem muito por aqui e, obviamente, porque eu sou um pouco mais reservado. Mas se alguém pode me fazer vir aqui, é o próprio Senhor. Eu peço um pouco da sua atenção e eu sei que você quer passar rápido por aqui e somente ver seu status, somente pular ou algo do tipo. Mas se você puder focar um pouco a sua atenção, eu também vou tentar compartilhar um link desse mesmo vídeo no YouTube. Vai ser, na verdade, privado, mas você pode assistir. É porque eu preciso falar com você. Eu preciso falar com vocês, né? Todos aqueles que são meus contatos ou que eu vou estar disponibilizando, obviamente. Você que é da minha igreja, não entenda como se eu estivesse mandando uma indireta ou como se eu estivesse não concordando com alguma coisa. Eu só preciso compartilhar do meu coração sincero do meu amor pelo Senhor. E cara, o que que eu posso compartilhar com você? Tem algo que o Senhor tem falado muito comigo esses dias, na verdade há um tempo, na verdade nesse ano em específico, que está em relação a olhar para Ele fixamente, a firmar os nossos pés, a deixar o velho homem para trás. E tudo isso tem falado muito ao meu coração, até porque eu não estava sendo esse exato pedido do Senhor para mim. E eu tava entrando em um conflito muito grande esse ano, porque eu não tava vencendo, mas nesses últimos 2 meses ou um mês, eu tenho sido muito compelido, né, e assim, a viver um evangelho verdadeiro. E cara, eu realmente tenho entendido o quanto Deus me ama, e eu não tinha noção. Assim, para quem me conhece ou tá um pouco mais íntimo, parece até que eu sou um cara bem religioso. Mas na minha mente, muitas das vezes eu pensava de Deus coisas que não cabiam, sabe? Eu pensava muitas coisas sobre o Senhor e que eram coisas erradas. Mas, cara, e esse livro é maravilhoso e eu recomendo, na verdade, 2 livros para vocês. Eu quero recomendar 2 livros, que é o Cultura de Louvor, dos Bravos. Você que é ministro de louvor, ou você que é de uma igreja e deseja aprender um pouco mais sobre o que o Senhor deseja da adoração, como o Senhor deseja ser adorado e qual é a forma correta de adorar, cara, busque esse livro, de verdade. Não é somente para ministros, mas é para todos aqueles que desejam realmente saber o que o Senhor deseja como adoração. E cara, o segundo livro é esse aqui. Não dá pra ver, é porque a letra é bem diferente, mas é Deleitando-se na Trindade. E cara, uma das coisas que mais tocaram meu coração esse ano foi a palavra de João 17, verso de número 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Cara, esse foi o texto que mudou a minha vida na representação do Evangelho, porque eu ficava sempre assim, cara, o que é a vida eterna? E esse texto dá exatamente a resposta. Perdão se eu ficar um pouco emotivo em algum momento, mas é porque eu preciso falar com você e esse vídeo vai ser longo. Então, para introduzir, eu, eu por muito tempo eu já luto contra um pecado. Aqueles que são mais íntimos sabem. Há 10 anos eu luto contra esse pecado. E o que que acontece? Teve um momento da minha vida que eu comecei a achar que Deus era um carrasco, era uma pessoa que me odiava. Todas as vezes que eu pecava, eu sentia o exato sentimento de que Deus está olhando para mim com desprezo. Deus está olhando para mim com um olhar de maldade,
um olhar de olhar para mim como algo mal, não que ele tenha um olhar de maldade, né? Que, tipo assim, que eu decepcionei, que eu não fiz como deveria. E eu sempre pensava isso, sempre. E eu cheguei a pensar um dia que Deus estava me odiando. Cara, e eu comecei a pensar nisso muito, 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 muito. E esse pensamento sempre me ocorria quando eu tava pecando. Uma pregação do Mike Duke, que é a beleza das emoções de Deus, cara, transformou a minha visão sobre aquilo que é sobre quem é o Senhor, sobre qual é a forma dele fazer todas as coisas, sabe? Cara, eu encontrei isso no Senhor. E no livro eu quero ler até alguns trechos pra gente poder falar sobre isso. E tipo assim, a gente precisa falar sobre a misericórdia do Senhor. A gente precisa falar sobre o amor do Senhor. A gente precisa falar sobre a paciência do Senhor. A gente precisa falar sobre a graça do Senhor. Porque todas essas coisas influenciam na forma com que a gente vê o nosso Deus, cara. E tipo assim, a gente não pode mais olhar para o Senhor como se ele fosse um ditador ou como se ele fosse uma pessoa, sabe, tipo assim, como se ele fosse um pai ou uma mãe narcisista que tá em todo tempo querendo que você dê esteja sofrendo para que, né, ele seja para que, né, ele seja o centro das atenções. E não me entenda mal, o Senhor é o centro da nossa vida, daqueles que acreditam. Mas Deus não é um pai narcisista que está procurando fazer você sofrer para para que você volte a sua atenção a Ele. Mas Ele quer que você se aproxime, se achegue a Ele pelo amor que Ele tem por você. Então, cara, um dos textos, uma coisa que eu escrevi, e eu tenho escrevido muito, é meio feio, né? Eu tenho, eu tenho dissertado alguns pensamentos meus, né? Peço até perdão pelo erro de gramática. Não vai ser corte, gente, não vai ter corte, então vai ser isso mesmo. E eu tenho, tudo aquilo que eu tenho pensado muitas das vezes eu tenho anotado. E eu anotei assim: quando pecamos e sentimos que Deus não nos ama ou sentimos a ira dele como se ele nos odiasse, é porque nossa visão em relação ao nosso Deus está sendo demoníaca. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa visão sobre Deus não está clara. Isso quer dizer que a nossa visão sobre Deus é incompleta. Isso quer dizer principalmente que alguém está mudando a nossa visão sobre Deus. Ou que pela nossa perspectiva, ou pelas nossas experiências de vida, por aquilo que a gente já passou e por aquilo que a gente vê na mídia e diversos outros lugares, até a nossa ideologia transforma a nossa mentalidade em relação ao nosso Deus. Ou seja, Satanás usa de todas essas coisas para transformar quem Deus é naquilo que a gente acha que ele é. E João Calvino, ele diz que a mente humana em pecado é como uma fábrica perpétua de ídolos. Ou seja, a gente está sempre criando ídolos no nosso coração e sempre criando ídolos na nossa mente, achando que Deus é cada uma dessas coisas, mas na verdade ele não é nada disso. Na verdade, ele é. E aqui no livro tem uma parte que diz assim: o que significa que todos distorcemos com constância a natureza de Deus em nossa mente, diminuindo do Pai das luzes e tornando-o diabólico. De fato, essa tendência é a fonte exata de toda frieza espiritual, pois quando suspeitamos que Deus seja, na verdade, um Stalin do céu, que foi um ditador na Rússia, é óbvio que fugiremos dele. Então a nossa mente tende a nos levar a essa questão de, tipo assim, quando pecamos, somos odiados.
A nossa mente nunca vai nos levar. Quando pecamos, somos amados ainda pelo Senhor. Porque a nossa experiência de vida faz com que a gente coloque as nossas experiências humanas no Senhor. E aí a gente pensa, cara, o meu pai me abandonou, Deus vai me abandonar. Minha mãe me abandonou, meu Deus vai me abandonar. Sabe? Tipo assim, meu pai me rejeitou, Deus vai me rejeitar. Sabe? Eu errei em alguma coisa com meu pai ou com a minha mãe e eles ficaram irritadíssimos comigo. Cara, mas a palavra me diz que meu Deus é tardio em irar-se, que meu Deus é misericordioso, que a sua bondade excede, que ele é bondade, que ele é amor, que ele é paz, que ele é felicidade. Ele tem todos esses atributos. E ele não somente tem, ele é, a essência dele é isso. Cara, e tem dois textos que eu quero ligar, que tá em Salmos 96 e em Salmo de número 115, que diz assim, 96, verso de número 5: Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. E aí a gente vai para Salmo 115, olha o que diz. Salmo 115, verso de número 1 ao 7. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Ou seja, eu queria fazer uma conexão porque no 96 a gente começa a ver que os deuses dos povos são ídolos, mas o nosso Deus fez os céus. Ou seja, e a gente vê em Salmo de número 115 que eles têm mãos e não apalpam, têm boca, não falam, ou seja, eles são inanimados, eles não conseguem fazer nada. Ou seja, o nosso Deus tem todo o poder, ele fez os céus, ele tem mão e faz, ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê, ele tem corpo, ele sente, sabe? E isso é uma loucura. E, tipo assim, eu preciso compartilhar com você, cara, sobre isso, porque não dá mais pra gente viver numa vida onde a gente acha que o nosso Deus é como um pai terreno. Simplesmente a gente não pode mais viver como a perspectiva de Deus como se fosse um pai terreno. A experiência que nós temos com nossos pais terrenos podem formar em algum momento o nosso relacionamento com Deus. Mas, a partir do momento que nós entendemos que o nosso Deus é eterno, que o nosso Deus vai além do nosso pensamento, o nosso Deus vai além da nossa perspectiva, vai além das nossas experiências ruins ou boas, vai além daquilo que eu consigo tocar, daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu consigo fazer, meu amigo, isso está totalmente destituído. Aquilo que é humano é humano. Aquilo que é o meu Deus é o meu Deus. E nada pode tirar isso da minha mente. E aqui diz Colin Gunton, que até sua trágica morte há alguns anos foi professor de doutrina cristã no King's College de Londres. Resumiu assim uma das principais diferenças que a Trindade proporciona. Eu acho que eu nem falei o nome do livro, né? Eu não sei, não lembro. Mas é Deleitando-se na Trindade o nome desse livro. De conhecer o Senhor, esse livro me abriu muitos olhos também. Recomendo demais. E ele diz, proeminente entre os atributos de Deus, para quem não sabe, atributos de Deus são características divinas dele. Encontramos o atributo de misericórdia divina que raramente aparece no topo de uma lista de atributos em uma descrição normal do divino. Misericórdia, na verdade, é o desenvolvimento no tempo e na história caída da ação de um Deus para quem o amor pelo outro é central ao seu ser. Ou seja, se Deus não fosse pessoal, ele não poderia ser misericordioso. Coisas não demonstram misericórdia. Se Deus fosse apenas uma pessoa, então o amor ao outro não seria central ao seu ser, ou seja, ele só amaria a si mesmo.
Obviamente aqui ele está ligado à questão de trindade, falar sobre um Deus só, né? A divisão entre trindade e essa discussão entre Deus é apenas um, Deus é três. Não vou entrar nessa discussão, nesse mérito. O que eu estou querendo dizer é também sobre um pouco da misericórdia. O que eu quero falar com você é sobre isso. Cara, você é amado. Você é amado pelo Senhor. Óbvio, tem a condenação eterna. O Senhor não quer que você esteja lá. Mas você precisa compreender algo. Se você não quer estar nesse lugar de condenação eterna, você precisa se voltar ao amor do Senhor. Mas se você ainda não consegue perceber isso, cara, ainda há misericórdia para você. A palavra diz: enquanto há vida, há esperança, e eu creio que você vai se despertar. Mas nós precisamos, meus amigos, entender que o Senhor é misericordioso. O Senhor não nos odeia, o Senhor não tem nenhum pensamento contrário a nós. Pelo contrário, ele nos ama, ele nos dá uma nova perspectiva. E isso isso é outro nível. Se eu não me engano, é esse verso aqui que fala sobre isso. Eu não lembro agora, nem lembro se eu anotei. É Jeremias 29, 11 ao 14. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Tem uma versão que ele diz, que ele meio que diz que ele se fará, ou seja, ele estará exposto, ele estará aberto, ele estará lá, ó, meio que assim, ó, eu tô aqui para que você o encontre mais facilmente. Cara, isso é a verdade do Evangelho, essa é a alegria e a esperança do Evangelho. Já foi esses 2 versículos, isso aqui também. E sabe, isso é insano na minha cabeça, eu não consigo mensurar esse grande amor, essa misericórdia. E sabe, cara, é uma coisa que o Alessandro Vilas-Boas tem falado muito. Eu não tenho acompanhado tanto ele quanto eu acompanhava, mas uma pregação que eu ouvi dele, uma vez que ele ministrou, ele disse assim, que a pergunta central da nossa vida tem que ser a essa pergunta: quem Deus é? Essa é a nossa missão. Esse é o nosso deleite, essa é a nossa alegria. Quem Deus é? Descobrir em sua história aonde está o Senhor. Eu não sei se você tá com essa alegria, se você já tá desanimado ou se você se perdeu no meio do caminho, meu amigo, mas ainda há esperança para você. O Senhor está, ó, de braços abertos, está olhando para você e dizendo: eu estou aqui. Cara, você só precisa aceitar, velho. Você só precisa aceitar, você só precisa reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Dizer: Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida, transforma-me. E ainda diz no livro assim: é de importância crucial, portanto, que os cristãos sejam claros e específicos sobre o Deus em que cremos. Não devemos dizer que acreditamos apenas em algum Deus, mas nesse Deus. Hoje isso parece especialmente vital, e não apenas por causa dos incrédulos, ou não somente para fazer o que os outros acreditem, mas para que a gente possa afirmar nossa fé, sabe? Porque às vezes a gente está tendo uma visão de Deus totalmente errada. Às vezes é o próprio inimigo que está fazendo com que a gente pense no Senhor algo que Ele não é.
Às vezes a gente está pensando que ele é isso, mas na verdade é o próprio, essas são características do próprio inimigo, sabe? Impaciente, irado, sabe? Em todo momento com um olhar de desprezo, sabe isso? Essas são características do próprio inimigo. O Senhor nos olha com um sorriso no rosto, o Senhor nos olha com amor. Óbvio, a misericórdia do Senhor, ela é presente, ela é, sabe, constante. Óbvio que o Senhor não quer que a gente fique vivendo no pecado. Esse amor que o Senhor tem por nós é para que nós venhamos nos constranger, para que nós venhamos nos voltar a Ele, como está dizendo aqui, sabe? Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então é com todo o coração, é com toda a alma, com toda a força, sabe? E eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de misericórdia, cara, porque isso precisa estar no nosso coração. E em Lamentações também vai falar um pouco sobre isso. Lamentações 3, 22 ao... Não, isso, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Uau! Mano, é isso aqui, velho. Essa é a palavra. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. E como é que a gente pode falar que o nosso Deus, na verdade, nos odeia? Como é que se a palavra nos diz e nos garante que Ele não nos consome porque a sua misericórdia está sobre nós, que elas se renovam a cada manhã e que Ele é fiel? Ele não pode errar em si mesmo, ele não se contradiz, o nosso Senhor não se contradiz, a palavra é exata. Outro texto também que fala sobre isso é Êxodo 34. Eu quero ser mais expositivo na palavra, não tenho muitos textos. 6 e 7, que diz: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Cara, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se. E esse foi o verso que mais me mexeu comigo, velho. Nosso Deus, tardio em irar-se. Foi quando eu consegui ver, cara, não é, velho. Deus continua me amando. Mesmo eu errado, mesmo eu no erro, Ele continua me amando. Ele continua me amando. Ele está dizendo, a misericórdia dele não tem fim, ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. E esse amor me constrangeu. Sabe, hoje eu tenho me autorregulado muito mais, hoje eu tenho conseguido vencer muito mais esse pecado, cara. E falar, tem como vencer. Mas sabe como é que a gente vai vencer isso? Quando a nossa visão sobre Deus mudar. Às vezes a gente quer encontrar métodos para motivar. E a gente pega temas, a gente pega um monte de coisa, a gente pega
técnica de coach, a gente pega técnica de psicólogo, a gente pega técnica de um monte de coisa, a gente faz e acontece e parece que nada resolve. Cara, nesses 10 anos que eu luto contra o pecado, eu sempre tentava fazer as mesmas coisas, sempre tentando mudar, sempre vivendo outras técnicas. Cara, eu acho que todas as técnicas que tinham pra resolver o meu problema, eu tentei. Técnicas físicas, em comportamento, na alma, no corpo, sabe, no espírito, e nada funcionava. Mas foi lendo um livro, ouvindo uma pregação, que me fez ler um livro, que me fez ter uma outra visão sobre o Senhor. Foi através da palavra me mostrando e confirmando que Ele é fiel, que Ele é misericordioso. Foi quando a minha visão de quem Deus é mudou, que realmente eu consegui vencer. E aí eu vi, na verdade, era a minha perspectiva que estava me matando. Na verdade, eu olhava para Deus com eu achava que ele me olhava com tanto desprezo que eu não queria vencer, porque para mim eu não sentia prazer em vencer. Eu não sentia prazer em agradar a ele, porque eu sabia, eu sentia que ele era como se fosse um ditador, como se ele fosse uma pessoa que tinha ódio de mim. E você não quer agradar alguém que te odeia. Mas quando eu percebi que ele me ama, que ele trouxe o amor pra mim e falou assim: você é um filho amado. Cara, quando eu ouvi isso, quando eu tive a certeza disso pra mim, eu ouvi: você é um filho amado. Cara, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha perspectiva. Isso foi recente, não foi algo de um ano atrás, isso não foi algo de algo que eu vivi no passado, não, eu tô vivendo agora. Cara, eu não. Sabe por que eu não quero voltar ao primeiro amor? Porque o que eu tô vivendo com o Senhor agora já evoluiu a um nível que o primeiro amor nem se compara ao que eu tenho agora. O primeiro amor é aquela paixão e é necessário, sabe? O que eu quero voltar é as primeiras obras. Isso eu quero. Mas voltar ao primeiro amor é voltar a ser imaturo. É voltar a ter um amor que pode se perder. Mas quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai buscando, quanto mais a gente vai contemplando ele, nós somos transformados, cara, quanto mais isso vai passando, mais o nosso amor por ele evolui. Eu não quero voltar ao primeiro amor, não quero voltar ao amor passado, não quero voltar às coisas do passado. Cara, eu quero prosseguir para o alvo, eu quero mudar a minha perspectiva, eu quero mudar a minha mente, eu quero, sabe, voltar a fazer aquilo que eu não fazia em obras, mas não no meu coração. Sabe por quê? Porque eu já tenho doado meu coração, eu já tenho amado o Senhor, meu amor pelo Senhor tem evoluído a cada dia. Então eu não quero voltar ao amor de antes, eu quero cultivar esse amor agora. Eu quero evoluir esse amor agora, não quero voltar. Não quero voltar. Não quero voltar. E cara, Davi é o nosso grande exemplo. Em Salmos de número 27, um dos meus salmos favoritos. Eu tenho alguns, mas esse é um que eu sempre leio. Um que eu sempre estou orando sobre, sempre estou pedindo sobre. E alguns já devem conhecer, né? Que é o Salmo de número 27, no verso 4, que Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A gente pulou para o verso 8. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E a gente lembra que em Romanos 8, o nosso espírito está clamando, Abba, Pai. E quando o nosso coração, nosso espírito está clamando, Abba, Pai, cara, a gente não pode recusar. A gente tem que ir. Quando o nosso coração está falando,
falando, quando o nosso espírito está dizendo, busque a minha presença, nós vamos falar, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E outro verso que eu tenho vivido muito isso, que tenho falado muito é sobre as nossas afeições, de olharmos para o Senhor, e que esse precisa ser o nosso principal objetivo, olhar para Ele. Cara, quando você começar a olhar para Ele com um olhar de amor, assim como Ele olha para você, você vai entender o que eu tô dizendo. Você vai experimentar esse amor na prática. Aquilo que está aqui, ó, Salmo de número 34, verso número 4 e 5, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Cara, esse é um dos versos que eu mais tenho falado. E eu não gosto de mudar muito aquilo que eu tenho falado, porque eu gosto de fixar aquilo, eu gosto de ruminar aquilo. Então eu sempre estou falando as mesmas palavras, às vezes são os mesmos textos, mas gera vida. Quando a gente fica pulando para lá, para cá, a gente não consegue criar raízes. A gente precisa criar raízes nessas palavras, sabe? Eu ainda nem li a Bíblia toda, mano, mas toda essa mudança que tem feito na minha vida, em cada verso, em cada parte, tem criado raízes. Tem criado raízes até que chegue o momento de eu ler, porque eu quero ler. Sabe? E eu tenho criado raízes no Senhor, graças a Deus. Eu quero te encorajar, meu amigo. Eu quero te encorajar, minha amiga, para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa olhar para o Senhor com um olhar de graça, para que a gente possa ver que a gente não é merecedor, que a gente é ruim, que a gente é falho pra caramba, mas que há amor, há misericórdia, há graça. A graça é de graça. Não, você não tem nada para oferecer ao Senhor. Sabe, você não merece, você não pode comprar o sangue de Jesus e o seu corpo partido já pagaram todo o preço. Já pagaram todo o preço. Já pagaram todo o preço. E eu quero finalizar com 3 versos. Mais um verso sobre olhar para o Senhor, que eu também tenho falado bastante, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Espero que você esteja recebendo. Espero que você esteja recebendo, meu amigo. Espero que você esteja ansioso no Senhor. Não ansioso, não esteja ansioso, perdão. Mas esteja com expectativas. Expectativas não estar ansioso. Mas esteja com expectativas no Senhor, naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Pode ser que você não o conheça ainda muito, ou pode ser que você ainda não tenha entendimento. Mas, cara, peça ao Senhor com simplicidade no coração. O que Ele deseja é um coração sincero, contrito, quebrantado, que reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua pequenez. Então, meus amigos, por favor, vamos focar no Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos viver para Ele, vamos mudar a nossa perspectiva sobre Ele, para que a gente possa cada vez mais ser apaixonados por isso, por Ele. E diz assim, no verso de número 16, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, quanto mais a gente contempla o Senhor, quanto mais a gente conhece a Ele, quanto mais a gente realmente, a nossa mente começa a entender quem Ele realmente é, quem Ele verdadeiramente é. Então, cara, busca o Senhor, conheça Ele, seja em livros, seja na palavra, seja em pregações.
Não fique procurando muito em outras coisas, sabe? Eu tenho focado mais em ouvir menos pregações e tentar buscar um pouco mais a palavra. Porque a gente sempre fica ouvindo muitas coisas, ouvindo tantas pessoas, mas o que o Senhor tem falado no nosso coração, o que Ele quer de nós, o que Ele quer da gente. Cara, compra um livro, às vezes é muito mais efetivo, sabe? Escute uma pregação, mas não tome a perspectiva totalmente do cara para você, mas sabe, procure no Senhor, procure a sua própria experiência. A gente sempre fica vivendo da experiência dos outros, cara. Vamos viver uma experiência real com o Senhor. Uma experiência nossa, uma experiência única que somente nós podemos ter com Ele. E eu quero compartilhar também com você João 3,16. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, praticamente todo mundo conhece. Mas eu não posso deixar de falar, não é porque é comum que não seja maravilhoso, que não seja efetiva, que não seja graciosa. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler o 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo nele. Uau! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí vem o verso 18. A gente não pode excluir a parte da condenação. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Há esperança para você. Você ainda não está condenado. Você pode estar se condenando, porque você não está crendo. Pode ser que ainda não seja a hora, mas haverá um momento que você chegará aos pés do Senhor. Eu creio. E eu estou aqui para isso. Por favor, se você sente que você precisa falar com alguém, que você precisa abrir um pouco mais o seu coração, eu estou aqui para isso. Se você quiser, fale comigo, mande uma mensagem. A gente pode se encontrar, provavelmente só tem contatos aqui, então a gente pode provavelmente se ver. A gente tem alguma certa intimidade. Então, por favor, meus amigos, vamos buscar ao Senhor. Vamos conhecer ao Senhor. E um último verso, 1 João, capítulo de número 3, verso de número 1. E esse a gente fez uma série na nossa igreja, na sala de oração, lendo 1 João. Foi muito abençoado, muito abençoado. E eu queria compartilhar com você. E diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Uau! A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, meu amigo, a partir dessa palavra, você agora pode ter certeza, você é filho de Deus. Mas você precisa aceitá-lo, você precisa dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito como meu Senhor. Tá bom? Então eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Sabe? Então, sabe, mude sua visão sobre o Senhor. Se você hoje tem pensado que Ele te odeia, que Ele não te ama, que Ele te despreza, sabe? Esse não é o pensamento do Senhor. Esse não é o pensamento do Senhor. O Senhor tem pensamentos bons sobre você. Ele te ama, Ele te deseja, Ele te criou. Antes da fundação do mundo, antes mesmo de qualquer outra coisa existir, o Pai, o Filho e o Espírito estavam se relacionando entre si.
E o amor deles um pelo outro era tão grande, que transbordou. E eles entre si disseram: precisamos compartilhar esse amor. Então, nós fomos criados a partir de um transbordamento do amor de Deus por nós. E não em uma questão de escassez. O Senhor não nos criou para sermos marionetes. O Senhor não nos criou para sermos formigas em um planeta. Ele não nos criou simplesmente por criar, mas Ele nos criou porque o seu amor era tão transbordante, o Pai pelo Filho, o Filho por meio do Espírito amando o Pai, e eles que transbordaram de tanto amor, nos imaginando em suas mentes complexas e divinas, nos formaram, soprando em nós o fôlego de vida, que é o próprio Espírito, nos trazendo aquilo que nunca imaginamos, comunhão e paz, amor e alegria, trazendo vida em nós, através do seu Espírito. Então, você não foi criado para vagar pelo mundo sozinho, ou você, pense nisso, você foi criado por um amor transbordante do Senhor. E isso vai além da nossa perspectiva, vai além dos nossos entendimentos. Uma coisa que eu, estudando e lendo esse livro, Deleitando-se na Trindade, foi que o Senhor é muito mais complexo do que eu imagino. Que o Senhor, Ele não está nem conforme os padrões de divindade que nós colocamos. Ele vai além, Ele vai além. Eu estou muito alegre, meus amigos. Estou muito alegre porque eu sei que agora a gente pode vencer. Eu estou vencendo. E você também pode. Então eu quero te encorajar se você foi tocado por esse testemunho, compartilha. Foi quase uma pregação, na verdade. Eu achei que seria até menos. Mas se você puder, compartilha, por favor. Não deixe isso somente para você. Se você puder, tira um tempo para ouvir. E cara, eu amo vocês. De verdade. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Que a gente possa ter uma oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Se você, que é incrédulo ou não, me dá um espaço, tá bom? Então é isso, meus amigos. Uma ótima noite para vocês. Espero que vocês estejam bem e que o Senhor abençoe. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um que assistiu esse vídeo. Que a graça do Senhor possa estar com eles, Senhor, e que a comunhão do Espírito possa estar dentro do coração dos seus filhos. Então, Pai, muito obrigado pela vida deles, que eles possam ser grandemente abençoados. Você que é ministro de louvor e deseja conhecer ainda mais o Senhor, o livro Deleitando-se na Trindade e o livro Cultura de Louvor, do Os Bravos. E o Deleitando-se na Trindade do Michael Reeves, não sei se dá pra ver. Acho que não, porque tá escuro, mas acho que tá... Mas é do Michael Reeves. No final do ano eu vou fazer uma retrospectiva dos livros que eu li, então eu vou fazer um resumo. E aí você depois dá uma olhada, tá bom? É isso, meus amigos, eu amo vocês. Que a luz do Evangelho brilhe sobre vocês e que vocês possam acreditar e ter no seu coração, firmemente acreditando que vocês são filhos amados de Deus, tá bom? Uma boa noite, meus amigos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Valeu, um abraço.